Permanecer no lado positivo, que aprendeu a manter a mente positiva e não negativa, não se importa com as adversidades, não se importa com as derrotas, não se importa com as falhas. Uma pessoa do lado positivo é Marshall Field, cuja loja bem-sucedida em Chicago foi destruída por um incêndio. Ele disse: exatamente no mesmo lugar onde essas brasas fumegantes estão, construirei a maior loja da face da Terra. E ela está lá hoje, senhoras e senhores, no Loop District, em Chicago. Sua atitude mental foi positiva em comparação à de outros comerciantes cujas lojas foram queimadas naquele grande incêndio de Chicago, que disseram: vou embora, vou mudar para o oeste, Chicago acabou. Um homem resistiu, se agarrou ao lado positivo de sua atitude mental, aplicou àquela circunstância adversa ali e fez valer a pena como nenhuma outra loja varejista jamais valeu a pena no mundo. A 12ª principal causa do fracasso é a falta de controle das emoções do coração. Você sabe, e eu sei, que a emoção do amor é a coisa mais preciosa, mais notável e mais desejável de todas, e a mais perigosa. A mais perigosa, sublinhando e com 2 pontos de exclamação. É perigosa se você soltar os 2 extremos das cordas do seu coração. Se você não tem uma corda em volta das suas emoções amorosas, se soltar as 2 extremidades, é perigoso. E não importa por quem você pode soltar essas cordas, você sempre vai correr o risco de perder o controle sobre suas emoções. Estou no ramo de aconselhamento para indivíduos e empresas. Aconselhei as maiores empresas. Tive o privilégio de aconselhar 2 presidentes dos Estados Unidos, Woodrow Wilson e Franklin Roosevelt. Tive o privilégio de aconselhar homens que estavam deprimidos e precisavam de um emprego, um lugar para dormir. Tive o privilégio de aconselhar todos os tipos de pessoa e sei, sem sombra de dúvida, que se você aprender a se apoderar de suas emoções, fazer o melhor uso delas, controlá-las, poderá alcançar grandes conquistas. Também sei por minhas observações que mais pessoas fracassam e caem por causa da falta de controle sobre essa emoção do amor do que por qualquer outra emoção. Assim, vemos que a coisa mais desejável da vida pode se tornar a mais perigosa, a mais prejudicial e a maior dificuldade se não for controlada. Soltei os 2 extremos da corda das minhas emoções apenas uma vez na vida e ainda estou pagando por isso. Custou-me $1 milhão logo de cara, no primeiro ano. E isso foi só migalha, perto do que me custou nos anos seguintes. Não preciso entrar em detalhes. Receio que minha esposa acabe ouvindo sobre eles. Embora ela conheça a história, não gosta quando falo dela em público. A causa número 13 do fracasso é o desejo de ter alguma coisa em troca de nada, geralmente manifestado em algum tipo de aposta. Pense em toda a energia que as pessoas desperdiçam nesse mundo tentando obter alguma coisa sem dar nada em troca, ou dar menos do que ela vale. Vivemos agora em uma época em que vemos as grandes forças do nosso próprio governo contribuindo para a queda das pessoas nesse aspecto. O governo sabe que algumas pessoas querem ter alguma coisa sem dar nada em troca. Pessoas que querem segurança econômica, agora procuram o governo para isso. Vou dizer onde você pode obter segurança econômica. Você pode sair daqui e assaltar um banco, ou cometer um assassinato, ou algo assim, e passar o resto da vida em uma penitenciária e não vai ter mais que se preocupar. Você terá segurança econômica. O único tipo de segurança econômica que eu quero é aquele que posso conquistar com o meu cérebro. No entanto, temos sido e estamos sendo educados, conduzidos, se preferirem, à ideia de depender do governo para ter segurança econômica. É uma ilusão falsa. Não vai funcionar. O maior de todos os privilégios é o de se tornar autossuficiente, como os homens que fizeram este grande país em que vivemos. Eles não procuravam segurança econômica. As 56 almas corajosas que assinaram o documento mais maravilhoso já escrito pelo homem, a Declaração da Independência, não estavam buscando segurança econômica. Eles não estavam procurando por segurança física. Estavam arriscando a vida, porque cada homem que assinou seu nome naquele documento sabia que assinava o que poderia muito bem ser sua sentença de morte ou seu direito à liberdade. Cada um assinou, e assinou de bom grado. Não procurava subsídios. Estava disposto a arriscar. Não tentava obter alguma coisa sem dar nada em troca. Eu vivi, senhoras e senhores, no período mais maravilhoso deste mundo. Vi a morte de uma era e o nascimento de outra. Vivi o suficiente dessa velha era para ver suas vantagens e desvantagens em comparação à nova e maravilhosa era em que estamos vivendo agora. Eu posso dizer, honestamente, que qualquer coisa que temos e chamamos de grandiosa nessa nação, nunca adquirimos por meio dessa tendência de querer alguma coisa em troca de nada. Esse é um dos principais motivos de fracasso na vida das pessoas. O número 14 é a procrastinação, a falta do hábito de tomar decisões rápidas e definitivas. Falta do hábito de tomar decisões rápidas e definitivas, especialmente quando temos todos os fatos em mãos. As pessoas tendem a adiar para amanhã, ou para a próxima semana, ou nunca. A coisa mais difícil do mundo é fazer as pessoas tomarem decisões. Eu vou pensar sobre isso, ou vou perguntar à minha esposa. Quando ouço um homem dizer, vou conversar sobre isso com minha esposa, sei que ele não vai nem mencionar o assunto com a esposa. É apenas uma desculpa para a inatividade, 99 em cada 100 vezes. A causa número 15 do fracasso é ceder a um ou mais dos 7 medos básicos. Sabe quais são esses 7 medos básicos? O primeiro é o medo da pobreza. Porque uma pessoa, em um grande país como esse, onde as oportunidades são abundantes para um ser vivo, deve ter medo da pobreza. É algo que eu não sei. Mas sei que a grande maioria das pessoas tem medo de perder o que tem. Medo de perder o emprego, medo de perder a casa, medo disso, medo daquilo, medo de outra coisa. O número 2 dos 7 medos básicos é o medo de críticas. Não é impressionante como isso atrasa os homens? Medo do que eles dirão. Ouço as pessoas falarem sobre eles há muito tempo. Nunca vi eles, pessoalmente. Não sei quem eles são. Mas existem milhões de pessoas que têm um medo mortal do que alguém dirá se sair da linha, um passo fora do caminho conhecido e fizer alguma coisa de um jeito novo. Henry Ford não tinha medo de críticas, e recebeu muitas quando lançou aquele veículo. De fato, eles ameaçaram prendê-lo
se o levasse para as ruas de Detroit. Ele precisou obter uma permissão especial para operar o automóvel. Não ia parar só porque as pessoas o criticavam. Lembro de quando construí essa filosofia. As pessoas me criticavam e disseram: Napoleon Hill acha que está construindo a primeira filosofia de sucesso do mundo e ele mesmo não tem duas moedas para bater uma na outra. A parte triste, senhoras e senhores, é que estavam dizendo a verdade. Eu não tinha 2 centavos, mas agora tenho. Tenho agora muitas outras coisas no sentido econômico, financeiro e em outros sentidos que a maioria das pessoas nunca adquire na vida, porque não só adquiri esses princípios, mas os coloquei em prática em minha própria vida. E não apenas os ensino, mas os vivo. Eles me trouxeram as bênçãos da vida que a maioria das pessoas deseja, mas nunca recebe. O terceiro medo básico é o medo de problemas de saúde. O quarto é o medo da perda do amor. O quinto é o medo da velhice. O sexto é o medo da perda da liberdade. E o sétimo é o medo da morte. Senhoras e senhores, se vocês queriam saber os verdadeiros motivos do fracasso, aí estão eles, reunidos em um pacote que possa entendê-los. Lembram do rio torto que mencionei antes, o que entortou por ter seguido o caminho de menor resistência? Muitas dessas 15 principais causas de fracasso, como desvios, falta de um objetivo principal definido, educação inadequada, falta de autodisciplina, falta de ambição, falta de persistência, desejo de algo por nada e deixar de tomar decisões, são causadas por seguir esse caminho. O homem bem-sucedido sempre luta muito para fazer a coisa certa e nunca escolhe o caminho de menor resistência. Todos os rios escolhem esse caminho, mas os homens bem-sucedidos nunca. Por favor, junte-se a mim na próxima vez quando vou concentrar em como superar essas causas de fracasso. Muito obrigado. 8. Persistência e poder de decisão. Olá, senhoras e senhores. Sou Henry Alberg, diretor associado de educação do Napoleon Hill Institute. O Sr. Hill me convidou para conhecer o povo de Paris, o que gostei de fazer essa semana, e vou conduzir nossa discussão hoje com o Sr. Hill. Em transmissões anteriores, Hill apresentou a fórmula de sucesso pela qual as pessoas podem viver no trabalho e lazer, no emprego e em casa. Enquanto contou ao público o que eles devem fazer para alcançar sucesso, Sr. Hill também disse aos amigos o que eles não devem fazer, detalhando na última transmissão os 15 principais motivos de fracasso. Vai continuar falando hoje sobre as causas do fracasso e como superá-las? Sr. Hill: sim. Iniciaremos nosso programa hoje descrevendo as 2 causas mais comuns de fracasso. Vocês vão notar que esses obstáculos podem ser convertidos em trampolins para o sucesso pelo simples processo de seguir as regras que apresentei anteriormente. Depois de discutir essas causas e como superá-las com persistência e determinação, vou dizer à nossa plateia como o fracasso pode ser convertido em sucesso. A causa de fracasso, número 1, é o hábito de desistir quando as coisas estão difíceis. Não importa quem você é ou quanto é competente em sua ocupação, haverá momentos em que as coisas serão difíceis e circunstâncias desagradáveis o afetarão. Se você ceder facilmente a esses obstáculos, pode desistir de tornar um grande sucesso. Mas, supondo que siga as regras do sucesso que apresentei nestes programas, quando se deparar com oposição de qualquer natureza, em vez de desistir, você ativará mais força de vontade, acenderá o fogo de uma fé mais forte em sua capacidade e se convencerá de que, aconteça o que acontecer, não vai ceder sem luta. Faça isso e logo será bem-sucedido. Tive uma das maiores ideias da minha vida, quando Thomas Alva Edison me contou como ele reagiu ao fracasso ao tentar aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente. Antes de encontrar a solução para o problema, ele tentou mais de 10.000 ideias diferentes, e todas fracassaram. Pense nisso, um homem que persiste, apesar de 10.000 fracassos, com fé inabalável e finalmente alcança a vitória. Um fracasso é suficiente para fazer a pessoa comum desistir. Talvez por isso existam tantas pessoas comuns e só existiu um Thomas Alva Edison. A causa de fracasso número 2 é a procrastinação, a incapacidade de tomar decisões rápidas e definidas. A procrastinação é o hábito de esperar que algo benéfico aconteça em vez de agir e fazer alguma coisa acontecer. Todas as pessoas de sucesso adquirem o hábito de criar circunstâncias e oportunidades favoráveis a si mesma, em vez de aceitar o que a vida oferece. Sr. Alberg: você poderia nos dizer o que acontece à pessoa que deixa de agir sozinha para alcançar e agarrar a oportunidade quando ela se apresenta? Sr. Hill: sim, posso dar um exemplo maravilhoso do custo dessa indecisão e procrastinação. Alguns anos atrás, uma das grandes fabricantes de automóveis decidiu iniciar um extenso programa de expansão. O presidente chamou seus jovens de vários departamentos da fábrica e disse a eles: senhores, vamos ampliar nossa fábrica e aumentar bastante nossa produção de automóveis, o que significa que precisaremos de muito mais executivos e gerentes de departamento do que temos hoje em nossa equipe. Estamos oferecendo a cada um de vocês o privilégio de trabalhar 4 horas por dia no escritório, onde aprenderão a se tornar executivos, e 4 horas em seus empregos regulares na fábrica. Algumas tarefas terão que ser feitas à noite, em casa, e pode haver momentos em que terão que renunciar às obrigações sociais e fazer horas extras. O salário será o mesmo que estão recebendo na fábrica. Estou distribuindo cartões nos quais cada um que aceitar a oferta deve escrever seu nome e terão 1 hora para conversar entre vocês e tomar uma decisão. Sr. Alberg: claro que todos aceitaram a oportunidade. Sr. Hill: não. Quando o presidente da empresa pegou os cartões, teve uma das maiores surpresas de sua vida. Apenas 23 dos 100 aceitaram a oferta. No dia seguinte, mais 30 homens entraram no escritório do presidente e informaram que haviam decidido aceitar, alguns explicando que tinham tomado a decisão depois de conversar com as esposas. Sr. Alberg: o que aconteceu com os 30 que fizeram isso? Sr. Hill: o presidente disse: senhores, tiveram 1 hora para decidir depois de tomarem conhecimento de todos os fatos relativos à minha oferta. Sinto muito, mas essa oportunidade não existe mais, porque aprendi por experiência que o homem que não consegue tomar decisões rápidas e definitivas quando está de posse de todos os fatos necessários para isso, muda de ideia rapidamente ao primeiro sinal de obstáculos, ou permite que outras pessoas o convençam a mudar de ideia. Sr. Alberg: Sr. Hill,
você contou uma história notável que é um pouco semelhante ao seu relacionamento com Andrew Carnegie, que mostra como a rapidez de decisão pode ajudar alguém a aproveitar uma boa oportunidade. Estou certo de que nosso público gostaria de ouvir sobre sua experiência, que beneficiou não só você mesmo, mas milhões de homens e mulheres em todo o mundo. Sr. Hill, a experiência que você mencionou aconteceu há mais de 40 anos, quando conheci Andrew Carnegie, o grande industrial que fundou a United States Steel Corporation. Eu a descrevi brevemente em nossa última transmissão. Fui conversar com o Sr. Carnegie para escrever uma matéria sobre sucesso para a revista Bob Taylor, com base em suas conquistas estupendas. Originalmente ele me concedeu 3 horas para a entrevista, mas na verdade ela durou 3 dias e noites, tempo em que ele também estava me entrevistando com um objetivo em mente, sem que eu soubesse o que estava fazendo. Durante 3 dias ele estava me dizendo que o mundo precisava de uma nova filosofia de sucesso, algo que desse ao homem ou mulher comum todos os benefícios de tudo que ele e outros homens de sucesso aprenderam com uma vida inteira de experiência. Carnegie disse que era um pecado de grandes proporções que homens bem-sucedidos permitissem que sua experiência adquirida com grande esforço fosse enterrada com seus ossos. No final do 3º dia, o Sr. Carnegie disse: estou conversando com você há 3 dias sobre a necessidade de escrever uma filosofia de sucesso. Vou fazer uma pergunta que quero que responda com um simples sim ou não, mas não a responda até que você se decida definitivamente. Se eu encomendar ou criar a primeira filosofia de sucesso prático do mundo, você dedicará 20 anos a pesquisar e entrevistar pessoas bem-sucedidas e ganhará seu sustento sem um subsídio financeiro de minha parte. Sim ou não? Sr. Aldberg: claro que você disse sim, ou não estaríamos aqui nesse programa hoje, estaríamos. Sr. Hill: eu disse sim, Sr. Carnegie. Aceito sua oferta e pode contar com isso, senhor. Cumprirei a incumbência até o fim. O Sr. Carnegie respondeu: muito bem, a tarefa é sua, e gosto da atitude mental com que a aceitou. Descobri alguns anos depois que o Sr. Carnegie tinha um cronômetro na mesa, e mentalmente ele tinha me dado exatamente 60 segundos para decidir, depois de ter me dado 3 dias inteiros para conhecer os fatos. Sr. Aldberg: por que acha que o Sr. Carnegie deu tanta ênfase à questão da pronta decisão? Sr. Hill: ele explicou que não se pode contar com alguém que não tem o hábito de tomar decisões rápidas e definidas para desempenhar tarefas importantes ou assumir grandes responsabilidades. O Sr. Carnegie também procurava outra qualidade, sem a qual ele sabia que eu nunca me dedicaria a 20 anos de pesquisa, qualidade que era necessária para descobrir o que faz homens e mulheres bem-sucedidos. Sr. Aldberg: que qualidade era essa? Sr. Hill: era o hábito de desenvolver mais força de vontade em vez de desistir quando as coisas ficam difíceis. Carnegie sabia que há sempre um momento em todas as empreitadas em que surgem obstáculos e oposição. Ele sabia que o desistente nunca vence e o vencedor nunca desiste. Sr. Aldberg: qual foi o maior obstáculo que você teve que superar enquanto fazia os 20 anos de pesquisa para a organização da filosofia de sucesso que o tornou famoso no mundo todo? Sr. Hill: você ficará surpreso. Meu maior obstáculo foram amigos e parentes que acreditavam que eu havia assumido um trabalho muito grande. Repreenderam-me por trabalhar para o homem mais rico do mundo durante 20 anos sem receber dele nenhuma compensação financeira. Um dos traços estranhos da maioria das pessoas, especialmente os parentes, é que muitas vezes desencorajam qualquer membro da família que se destaca da multidão e aspira a alcançar um sucesso extraordinário. Sr. Aldberg: como você conseguiu manter o ânimo e sustentar sua fé por tanto tempo diante dessa oposição dos parentes? Sr. Hill: eu não fiz isso sozinho. Tive a ajuda de uma aliança do Mastermind com 2 pessoas que me incentivaram quando as coisas ficaram difíceis. Eram o Sr. Carnegie, meu patrocinador, e minha madrasta, que era o único membro da família que acreditava que eu suportaria 20 anos de dificuldades. Um dos grandes milagres nas relações humanas está no poder de sobreviver, que se pode obter por uma aliança amigável com uma ou mais pessoas. Sr. Aldberg: você recebeu ajuda de outros homens de sucesso, além do Sr. Carnegie, enquanto organizava a filosofia de sucesso? Sr. Hill: ah, sim, e se não tivesse recebido, não estaríamos aqui neste programa hoje. Praticamente ninguém que tenha alcançado realizações de destaque deixou de cooperar comigo durante minha associação com o Sr. Carnegie, fornecendo alguma parte que compõe a ciência do sucesso. Mas também aprendi algo interessante sobre o fato de muitas pessoas me ajudarem enquanto eu lutava para concluir meu trabalho e alcançar reconhecimento. Aprendi que quando alguém precisa muito de alguma coisa, é muito difícil encontrar alguém que queira ajudar. Mas quando alguém supera as dificuldades, consegue reconhecimento e não precisa mais de ajuda, quase todo mundo na face da Terra quer fazer alguma coisa por ele. Sr. Aldberg: não tem algo na Bíblia que confirma o que você acabou de dizer? Sr. Hill: sim, tem, e eu não vou tentar fazer uma citação literal, mas é mais ou menos isso. A quem tem, será dado ainda mais. A quem não tem, será tirado o que tem. A primeira vez que li essa passagem na Bíblia, questionei sua lucidez. Mas a experiência dos últimos anos prova de maneira conclusiva que essa é uma característica da humanidade. Ninguém quer se associar ou ajudar um fracassado, mas quase todo mundo se esforça para ajudar quem não precisa de ajuda. Isso é explicado pela lei da atração entre os semelhantes. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que muito fracasso, muita adversidade e todas as circunstâncias desagradáveis carregam consigo a semente de um benefício ou vantagem equivalente. E a pessoa que tem uma filosofia de vida sólida aprende bem depressa como encontrar essa semente de benefício equivalente e germiná-la em sua vantagem. No que diz respeito à sorte, pode ser verdade que muitas vezes ela desempenha um papel temporário na vida das pessoas. Mas lembre-se do seguinte: se a sorte traz derrota ou fracasso temporário, não é necessário aceitá-lo como permanente. E procurando essa semente de benefício equivalente, é possível de fato transformar um fracasso em sucesso duradouro. Sr. Aldberg: poderia me dar um exemplo desse seu argumento de que a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente? Sr. Hill: sim, existem centenas de exemplos que eu poderia dar, se tivesse tempo, mas darei 2. E um deles mudou todo o curso da minha vida, e por meus esforços mudou a vida de muitas pessoas. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Para a maioria das pessoas, é claro que isso seria uma perda terrível, mas a semente de um benefício equivalente resultante da minha perda foi encontrada em uma madrasta sábia e compreensiva
que tomou o lugar dela e me inspirou com coragem e fé quando eu mais precisava disso. Outro exemplo é o da grande tristeza de Abraham Lincoln pela perda de seu primeiro amor, pela morte de Anne Hathaway. Essa experiência tocou profundamente a força espiritual da grande alma de Lincoln e revelou ao mundo as qualidades que o tornariam um dos maiores presidentes na hora de nossa maior necessidade. Você pode dizer que foi a má sorte ou infortúnio que privou Lincoln de seu primeiro amor, mas foi a reação e o ajuste de Lincoln a essa perda que revelaram a grandeza de sua alma. Ele respondeu se comprometendo com suas ambições profissionais e pessoais e almejando muito alto. Nenhuma experiência humana deve ser considerada uma perda completa, porque todas as circunstâncias da vida, agradáveis ou desagradáveis, nos colocam no caminho para aprender a viver e a conviver com outras pessoas. Sr. Aldberg. Por falar em adversidade, durante seus contatos com o Sr. Edison, teve a impressão de que ele foi prejudicado pela surdez? Sr. Hill. Não, pelo contrário. Para minha surpresa, descobri que a surdez do Sr. Edison era uma bênção, em vez de uma maldição, porque ele encontrou a semente de um benefício equivalente que a surdez oferecia, e fez uso surpreendente dessa semente. Certa vez perguntei ao Sr. Edison se a surdez não era uma desvantagem, e ele disse, não, é uma bênção, porque me ensinou a ouvir meu interior. Sr. Aldberg. E o que o Sr. Edison quis dizer com essa observação? Sr. Hill. Ele quis dizer que a surdez o fez sintonizar e estabelecer um contato mais intenso com fontes de conhecimento, além daquelas disponíveis por meio da capacidade auditiva. Foi a partir dessas fontes que ele obteve grande parte do conhecimento que o tornou o maior inventor de todos os tempos. Já que estou nesse assunto, posso dizer que, ao longo dos 20 anos que passei analisando pessoas de sucesso para entender o que as motivava, descobri que essas pessoas quase sempre eram bem-sucedidas na exata medida em que haviam encontrado e superado obstáculos e derrota. Sr. Aldberg. Como você explica isso, Sr. Hill? Isso pode ser explicado considerando-se que a natureza organizou os negócios dos homens de tal maneira que a força cresce da luta. Se os homens não tivessem problemas e nunca fossem obrigados a se esforçar, atrofiariam e murchariam devido ao desuso das células cerebrais, como acontece com um braço ou perna sem exercício. A natureza penaliza as pessoas por deixarem de usar adequadamente o corpo, como todos sabem, e isso também vale para as células cerebrais com as quais pensam. Se não usarmos a mente, ela se tornará preguiçosa e não confiável. Os problemas humanos forçam as pessoas a desenvolver a mente através do uso. Veja o que acontece com os filhos de pessoas muito ricas, que permitem que seus filhos cresçam sob a ilusão de que os pais têm dinheiro, que não precisam trabalhar ou se preparar para viver por conta própria. Muito raramente essa pessoa se torna totalmente independente ou autossuficiente. Sr. Aldberg. Você teve algumas experiências de luta no começo da vida, não é? Sr. Hill. Sim, fui abençoado no nascimento com 4 causas poderosas para lutar. Pobreza, medo, superstição e analfabetismo. Sr. Aldberg. Você disse que foi abençoado? Sr. Hill. Sim, abençoado, porque estava destinado a dedicar minha vida a ajudar meus semelhantes e superar esses 4 motivos comuns de fracasso, e eu precisava aprender sobre eles na fonte. Sobre a parte mais leve das minhas bênçãos, você talvez queira saber que meu nome é Napoleão, porque meus pais tinham a esperança de que um tio-avô que tinha o mesmo nome deixasse para mim uma parte da sua fortuna quando morresse. Felizmente, ele não deixou. Digo felizmente porque sei o que aconteceu com aqueles a quem ele deixou seu dinheiro. Enquanto eu, na minha luta para dominar a pobreza, o medo, a superstição e o analfabetismo, descobri conhecimentos que tive o privilégio de compartilhar com milhões de pessoas que se beneficiaram com isso. Eles receberam apenas dinheiro, que não durou muito. Sr. Aldberg. Se você tivesse um amigo, um filho ou um ouvinte que estivesse se preparando para seguir o próprio caminho no mundo, e tivesse que escolher uma característica com a qual o orientaria a contar especialmente para ter sucesso, qual seria essa característica? Sr. Hill. Essa é uma pergunta importante e difícil, mas sem nenhuma hesitação, digo que selecionaria a característica que inspira ou complete uma pessoa a persistir quando a situação fica difícil, em vez de desistir e desistir. Eu selecionaria essa característica porque ela me serviu melhor do que qualquer outra nos momentos em que o futuro parecia sombrio. E a escolheria porque nunca vi ou ouvi falar de alguém que tenha alcançado sucesso acima da mediocridade sem ela. E eu a escolheria porque tenho motivos para acreditar que o Criador pretendia que as pessoas se tornassem sábias e fortes através da luta. Sr. Aldberg. Suas observações sobre os filhos dos homens muito ricos me levam a perguntar se, durante seu contato com os americanos ricos, você descobriu algum filho de homem rico que se igualasse ou superasse o pai nos negócios ou em algum outro campo. Sr. Hill. Apenas um. E foi John D. Rockefeller Jr., que não apenas alcançou as realizações de seu pai, mas, ao meu modo de pensar, o superou em muitos aspectos. A riqueza herdada é quase sempre uma grande maldição. A pobreza também costuma ser uma grande maldição, mas só porque as pessoas a aceitam como tal, não como uma inspiração para prestar o tipo de serviço que pode superar a pobreza. Sr. Aldberg. Pelo que você disse, deduzo que acredita que o filho de um homem pobre tem uma chance muito maior de sucesso do que o filho de um homem rico. Sr. Hill. Todas as minhas observações nos últimos 40 e tantos anos me convencem de maneira conclusiva de que o filho do pobre tem uma chance melhor desde que ele não aceite a pobreza como algo que deva tolerar e decida superá-la. Sr. Aldberg. Qual foi sua primeira reação à oferta de Andrew Carnegie para escrever uma filosofia de sucesso com a condição de ganhar o próprio sustento sem nenhum subsídio financeiro dele? Sr. Hill. Minha primeira reação foi a mesma que a maioria das pessoas teria tido. Pensei que as condições eram injustas, tendo em vista sua grande riqueza. Mas soube depois que esse foi um dos movimentos mais perspicazes do Sr. Carnegie em suas relações comigo, porque ele me forçou a ser engenhoso e aprender como aplicar os princípios do sucesso para o meu sustento, enquanto estava envolvido no então inútil trabalho de pesquisa sobre as causas do sucesso. Por causa dessa visão previdente do Sr. Carnegie, vivi para ver o dia e não demorou muito depois desse começo com ele que eu não precisasse de ajuda financeira. Sr. Aldberg. Suponho que muitos de nossos amigos estariam interessados em saber como você conseguiu se sustentar durante os 20 anos que se dedicou ao trabalho de pesquisa antes que ele se tornasse lucrativo. Sr. Hill.
Fiz essa mesma pergunta muitas vezes. Eu era um jornalista experiente quando conheci o Sr. Carnegie, e meu trabalho nesse campo me sustentou por um tempo. Posteriormente, comecei a treinar homens e mulheres em vendas, e por acaso, eu tinha talento nesse campo. Durante minha atuação na área de vendas, treinei mais de 30 mil pessoas, e muitas delas se tornaram vendedores de destaque, mestres no campo. Sr. Aldberg, só mais uma pergunta pessoal para encerrar. Como você consegue permanecer tão energético, ativo e jovem aos 65 anos? Sr. Hill, obrigado. Eu permaneço jovem, me mantendo ocupado com um trabalho de amor e pelo hábito de comemorar todos os aniversários, subtraindo um ano da minha idade, em vez de adicionar um. Agora voltei aos meus 30 anos. Mas falando sério, encerro cada dia de trabalho com uma oração que mantém meu estoque de bênçãos eternamente cheio, e vou fazê-la agora. Ó inteligência infinita, não peço mais riquezas, mas mais sabedoria para usar melhor as bênçãos que fui agraciado ao nascer e alcançar o objetivo de me apoderar de minha mente e direcioná-la para os fins que eu escolher. Amém. Sr. Aldberg. Sr. Hill, chegou a hora de você responder algumas das muitas perguntas que chegaram ao nosso escritório sobre problemas que surgiram na mente das pessoas. Pode dar aos nossos ouvintes o benefício de seus sábios conselhos e responder alguma delas? A primeira é de uma mulher que diz: sou secretária de um homem que acredita que uma mulher não tem direito à promoção para um cargo executivo. Tenho capacidade para ocupar uma posição de maior responsabilidade. Como devo conquistar essa posição? Sr. Hill, eu sugiro que você consiga uma permissão para fazer parte do trabalho relacionado ao cargo mais alto, que desempenhe esse trabalho fora do horário do expediente e sem compensação. Não é provável que seu empregador se oponha às horas extras não remuneradas, e assim você provará sua capacidade para ocupar a melhor posição. Sr. Aldberg. A próxima é de um homem que deseja atuar por conta própria. Ele diz: trabalho em uma grande empresa de caminhões e conheço o negócio de cabo a rabo. Desejo entrar no ramo como autônomo, mas não tenho capital para comprar o equipamento necessário. Como você sugere que eu levante o capital necessário? Sr. Hill. Primeiro, você deve anunciar interesse em um sócio que esteja disposto a emprestar o capital necessário e que também assuma uma parte das responsabilidades dos negócios. Dessa maneira, combinaria sua experiência com o dinheiro do outro, e o arranjo deve ser satisfatório para os dois, se você encontrar a pessoa certa. Tente um anúncio no caderno de finanças do jornal local e do Wall Street Journal, e provavelmente encontrará o homem que precisa. Sr. Aldberg. Essa é de um jovem que está prestes a terminar o ensino médio. Ele diz: eu vou me formar esse ano e gostaria de conseguir um emprego com algum empresário competente para que eu possa me beneficiar de sua experiência. O que devo fazer para encontrar esse emprego? Sr. Hill. Uma abordagem seria fazer um curso superior em administração de empresas, a menos que consiga ter esse treinamento no colégio e se preparar para ser secretário. Bons secretários são extremamente difíceis de encontrar e você não teria problemas para arrumar um emprego. É quase certo que poderá até escolher seu empregador. Em um emprego desse tipo, você teria acesso aos contatos comerciais e aos benefícios da experiência de empresários bem-sucedidos, que seriam de valor inestimável para você e serviriam como um trampolim para algo melhor. Sr. Aldberg. Aqui está uma pergunta de uma dona de casa que escreve: você poderia me dizer como encontro algum tipo de trabalho que posso fazer em casa para aumentar nossa renda familiar? Antes de me casar, eu era a principal operadora de uma companhia telefônica. Tenho uma voz muito agradável. Sr. Hill. Você pode capitalizar sua experiência e a voz agradável vendendo mercadorias por telefone ou pedindo conselhos qualificados de corretores de seguro de vida, vendedores de automóveis ou praticamente qualquer outra fonte de serviços ou produtos. Teria pouca dificuldade para abordar os chefes de família por telefone. Conheço uma mulher que tem um arsenal de mais de uma dúzia de telefones em ação na cidade de Nova York. Ela tem uma equipe de operadores treinados para ajudá-la e está ganhando mais dinheiro do que o empresário mediano. Sr. Aldberg. Um professor universitário diz: uma família em crescimento torna necessário que eu ganhe mais do que paga atualmente meu emprego de professor. O que devo fazer sobre isso? Sr. Hill. A resposta para isso é óbvia. Mude de área. Vá para vendas, por exemplo. Você pode dividir o tempo com seu trabalho atual e começar a vender à noite, por exemplo, até ter certeza de que é capaz de vender. Sr. Aldberg. Obrigado, Sr. Hill, por seus conselhos para essas questões. O tempo da transmissão está acabando. Senhoras e senhores, junte-se a nós na próxima vez, quando Napoleon Hill dará mais detalhes sobre os princípios do sucesso que descobriu em seus anos de pesquisa. Sr. Hill. Obrigado a todos, espero que tenham aprendido hoje como o poder de decisão e a persistência podem ajudar a transformar a adversidade em vantagem e a superar os motivos do fracasso. Na próxima vez, vou falar de autodisciplina, outro princípio crítico do sucesso. 9. Autodisciplina. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais uma transmissão sobre os princípios essenciais da ciência do sucesso. O tema da noite é autodisciplina. Acho que se tem algo que as pessoas precisam mais do que todas as outras coisas combinadas, é disciplina dirigida a si mesmo. A maioria dá pouca atenção a esse grande assunto. Quero dizer uma coisa. Sugiro a vocês, no início dessa transmissão, que, para aproveitar ao máximo a autodisciplina, tenham um sistema a seguir. Vocês precisam ter um plano. Devem manter a mente ocupada o tempo todo com todas as coisas, todas as circunstâncias e todos os desejos de sua escolha e rigidamente afastadas das coisas que você não deseja. Aqui está a autodisciplina em sua mais alta ordem. Manter a mente concentrada nas coisas que você quer na vida e longe das coisas que você não deseja. Sabia que a maioria das pessoas passa a vida toda com a mente dominada pelas coisas que não quer? Medo de problema de saúde, medo da pobreza e medo de críticas. Se você quer saber qual é o avô de todos os medos, é o medo de críticas. Penso que nos primeiros dias, quando eu comecei minha pesquisa, esse foi o obstáculo mais difícil para mim. Eu tinha medo do que eles diriam. Nunca descobri quem eram eles, mas certamente tinha medo deles. Meu método de exercitar a autodisciplina consiste no que chamo de 8 príncipes, os 8 seres imaginários que criei e associei ao meu ego interior, cujo dever é fornecer tudo o que preciso para ser feliz e bem-sucedido, próspero e saudável. Eu recomendaria essa técnica para você, mas se preferir alguma outra, talvez sua ideia funcione do mesmo jeito.
Sua recompensa por tomar posse da própria mente e mantê-la fixada nas coisas que você deseja está em dominar o próprio destino através da orientação da inteligência infinita. E devo dizer, essa é uma grande recompensa. A única coisa que o Criador pretendia que todo ser humano fizesse era exercer controle completo sobre a própria mente e direcioná-la para a realização do que o indivíduo considera necessário para seu sucesso e paz de espírito. Às vezes tomamos essa grande prerrogativa, e é a melhor coisa do mundo, sem dúvida. E aceitamos isso e direcionamos não para a conquista das coisas que queremos, mas para a realização de coisas que não queremos. A penalidade por não tomar posse da própria mente, não discipliná-la, é que você será vítima dos ventos aleatórios das circunstâncias sobre os quais nunca terá controle. Em outras palavras, você será levado de um lado para o outro na vida, como uma folha seca ao vento, se não aprender a se apoderar da própria mente e mantê-la focada nas coisas que são benéficas para você, e longe das que não são benéficas. Talvez você queira saber que, enquanto eu desenvolvia a ciência do sucesso, também tive que reconstruir Napoleon Hill. Foi um trabalho fantástico, porque tive que começar quase do zero. Talvez menos que zero. Pelo menos cavei bastante. Em 13 pontos diferentes, tive que reconstruir meu próprio caráter por meio da autodisciplina. Quero que você observe cuidadosamente esses 13 pontos e, à medida que avança, compare-os com você mesmo e veja como pode se beneficiar exercitando a autodisciplina, como eu tive que exercitá-la à medida que avancei. Antes de tudo, no começo, eu não tinha autoconfiança. Quem me conhece agora talvez não acredita, mas não tinha. Eu acreditava em tudo, exceto em Napoleon Hill. Achava que se pudesse obter a cooperação de Henry Ford e Thomas Edison e outros homens desse tipo, a cooperação pessoal poderia realizar grandes coisas. Talvez pudesse alcançar um sucesso tão grande quanto o deles. Procurei essa cooperação e ansiava por ela, só para depois descobrir que não era necessária. Aprendi que poderia fazer o trabalho sozinho, se acreditasse o suficiente em mim. Segundo, tive que desenvolver disciplina sobre mim mesmo ao dominar os 7 medos básicos, especialmente o medo da pobreza e o medo da crítica. Quero dizer a vocês que foram 2 grandes obstáculos. Eu não iria muito longe na vida até aprender a superá-los. Quando alguém me critica agora, não fico bravo por isso, como costumava fazer, mas faço uma autoanálise. Antes de tudo, examino a pessoa que fez a crítica para ver se ela é capaz de fazer uma crítica inteligente. Se for, então me examino com muito cuidado, para ver se as críticas são razoáveis e muitas vezes descubro que são. Ao observar os benefícios das críticas feitas por outras pessoas, aprendi a me aperfeiçoar ano a ano. Terceiro, tive que usar a autodisciplina para remover limitações autoimpostas. Seria interessante, meus amigos, se vocês se sentassem um dia desses e fizessem um inventário escrito dos lugares e circunstâncias em que você se limita, começando, por exemplo, por sua renda. As pessoas em certas faixas de renda ficam lá praticamente para sempre, principalmente porque não aumentam esses limites e não buscam algo maior. Em um grande país como esse, onde as oportunidades são abundantes, não há razão para alguém limitar a própria renda. Quarto, tive que usar a autodisciplina para reconhecer e aceitar a prerrogativa de poder de usar minha própria mente e direcioná-la para o que quer que eu escolhesse. Atrevo-me a sugerir que não há uma pessoa nessa plateia que não tenha adotado o mesmo comportamento de não abraçar esse poder, que não precise agora começar a disciplinar a mente, no sentido de se apoderar dela e direcioná-la para as coisas que deseja na vida, e não permitir que ele se desvie para as circunstâncias que não deseja. Eu tive que me disciplinar nesse aspecto por vários anos, e me pergunto qual é a posição de vocês em relação a isso agora. Não vou pedir que vocês levantem a mão, nem que votem, nem que me informem. Vou pedir que pensem sobre isso aí dentro, em seus corações e mentes. Até que ponto você está exercendo controle sobre a própria mente? Quinto, tive que usar a autodisciplina por muitos anos para me relacionar com a fama e as riquezas materiais em um espírito de humilde gratidão. Se você trabalha duro o suficiente e se trabalha de maneira inteligente, e se você usa essa filosofia e a aplica, pode chegar o dia em que será famoso, e talvez mais rico do que precisa ser. É então que você precisa se observar com muito cuidado, porque se alcança a fama e fortuna e não tem gratidão junto com isso, as chances de não desfrutar dessa fama ou fortuna são bem grandes. Houve um tempo em que eu daria tudo para ter o reconhecimento e a fama que tenho hoje. Mas se tivesse, provavelmente não ficaria tão agradecido quanto sou hoje, porque posso garantir que o caminho pelo qual cheguei aqui foi longo e difícil. Sexto, tive que usar a autodisciplina para plantar as sementes do serviço antes de tentar colher a recompensa. Suspeito que a maioria de vocês vai ter que observar esse ponto com muito cuidado. A maioria das pessoas no mundo precisa se disciplinar, reconhecendo que, antes de poder colher, é preciso semear. A maioria das pessoas no mundo de hoje está tentando colher antes de semear. Ou seja, eles estão tentando conseguir algo em troca de nada, ou tentam obter alguma coisa por menos do que ela vale, tentando encontrar uma pechincha no mercado da vida. Posso dizer francamente que a vida não tem pechinchas. Tudo o que você faz por merecer vale a pena. Se você não pagar esse preço, não recebe. Você recebe um substituto, alguma coisa parecida, mas que não é tão boa. Sétimo, tive que usar a autodisciplina, pois doava 90% do meu tempo e vendia 10%. Quero dizer a vocês que as proporções estavam erradas. Hoje existem muitas pessoas que conheço que não estão se saindo tão bem na vida porque doam muito tempo do seu serviço. Nessa filosofia, eu defendo que se faça o esforço extra, sim. Que se faça mais do que aquilo porque é pago, sim. Mas também defendo que, depois de ter feito o esforço extra e prestado um serviço útil, você deva garantir que a vida o recompense de uma forma ou de outra, que você não se negligencie. Acho que talvez a venda de 90% do seu tempo e a doação de 10% seja a proporção certa. Número 8. Tive que usar a autodisciplina em relação à falsa crença que honestidade e sinceridade de propósito são suficientes para o sucesso. Se vocês acreditam nisso, meus amigos, esqueçam. Honestidade e sinceridade de propósito são traços muito desejáveis de virtude, é claro, mas não são suficientes para garantir o sucesso. Você precisa ter outras coisas para acompanhá-los. Para ser exato, você precisa ter tudo o que é representado pelos 17 princípios do sucesso antes de ter certeza de que vai alcançar sucesso nesse mundo. No mínimo, você deve aplicar alguma combinação desses 17 princípios.
Fiz uma pesquisa sobre o programa do governo Abrigo para a População Pobre da Virgínia há alguns anos e descobri que quase todas as pessoas nessas moradias públicas, recebendo a ajuda do Estado, estavam lá porque eram honestas, com certeza eram, mas não cuidavam dos próprios interesses nem dos próprios direitos. Elas precisavam ter algo mais, além de honestidade, para alcançar o sucesso. Nono, eu tive que usar a autodisciplina em relação ao meu fracasso em organizar e usar meu tempo de forma mais benéfica. Não vou pedir para levantarem as mãos e me informar quantos de vocês têm um orçamento para organizar seu tempo, digamos assim, mas sugiro que pensem na importância de ter alguma coisa nesse sentido. Se não tem, providencie. Organize seu tempo para poder dedicar uma parte dele a cada uma das coisas necessárias que deseja realizar na vida. Não deixe nada interferir nesse orçamento. 10. Tive que usar a autodisciplina para cumprir meu principal objetivo na vida, especialmente nos primeiros 20 anos desde que iniciei minha pesquisa sobre sucesso. Houve momentos em que recebi ofertas comerciais atraentes para usar meus talentos e minha capacidade de ganhar dinheiro e me afastar da criação dessa filosofia. E mesmo quando quase cedi à tentação de sair pela tangente, fui capaz de permanecer no caminho certo. Manter um objetivo principal definido durante 20 anos, sem nenhuma compensação financeira, não é um trabalho fácil, e quero dizer que vocês precisam ter muita autodisciplina se quiserem realizar alguma coisa assim. 11. Eu precisava de autodisciplina devido à falta de paciência. Não tinha muita paciência no começo. Não sei se vocês têm muita paciência agora ou não, ou se têm o suficiente. Mas uma coisa posso dizer, tenho muito mais do que costumava ter antes. Para ser feliz e ter paz de espírito, para se dar bem e viver em harmonia com as pessoas nesse mundo caótico, é preciso ter muita paciência. Você precisa ter muita paciência com as coisas que estão acontecendo nos altos gabinetes dos Estados Unidos hoje. Todos os dias, alguma coisa acontece para testar a paciência dos cidadãos. Temos que ser pacientes. Número 12. Tive que usar a autodisciplina para corrigir meu fracasso em analisar e expressar gratidão por minhas riquezas intangíveis. Imagino quanto de vocês já fizeram isso na vida. Um inventário de suas riquezas intangíveis. Não estou falando do tipo de riqueza que se pode colocar no banco. Durante minha pesquisa para a construção da ciência do sucesso, tive a colaboração de alguns homens mais inteligentes e bem-sucedidos do que qualquer filósofo, autor ou palestrante da história deste mundo, até onde eu sei. Durante muito tempo, pelo menos nos primeiros 20 ou 25 anos da minha vida adulta, não reconheci completamente a maravilhosa oportunidade que tinha e não incluí na minha categoria de riquezas os maravilhosos benefícios das experiências que tive com aqueles homens que me ajudaram. Em outras palavras, não desenvolvi um grande sentimento de gratidão. Penso, meus amigos, que se vocês não têm um grande sentimento de gratidão pelas bênçãos de que desfruta, se não tem um grande sentimento de lealdade por aqueles a quem deve lealdade, você é pobre, independentemente do que mais possa ter na vida. 13º e último. Tive que usar a autodisciplina para controlar minha ambição de demonstrar opulência. Foram necessárias 2 grandes propriedades, uma nas montanhas Catskill e uma na Flórida, e 2 automóveis Rolls-Royce de $22.500 cada, para me ensinar as virtudes do estilo de vida simples. É uma confissão importante que tenho a fazer, mas é melhor que você saiba agora que também cometi alguns erros. Suspeito de que vocês teriam dificuldades para encontrar alguém em qualquer lugar que viva uma vida mais simples do que a senhora Hill e eu hoje. E nós estamos nos divertindo. Temos liberdade, paz de espírito, saúde, tudo o que precisamos, queremos ou podemos usar. Eu costumava me sobrecarregar com muitas coisas que não usava. Pensava que era necessário criar uma fachada para mostrar ao mundo que eu não apenas ensinava as regras do sucesso, mas poderia demonstrá-la. Hoje não vejo mais as coisas dessa maneira. Através da autodisciplina, aprendi a ser eu mesmo em todas as circunstâncias. Digo o que penso e penso o que digo. Se quiser dirigir um carro velho e barato, eu posso. Não preciso ter um Rolls Royce novo. Se eu quiser aparecer em um local público em um terno comum, em vez de fraque ou smoking, o que faço com bastante frequência, na verdade não tenho mais um smoking ou um fraque, eu posso. Eu me disciplinei para ser eu mesmo, para ser Napoleon Hill, para não tentar imitar ninguém, por nenhum propósito. É preciso muita autodisciplina para chegar nesse estado de espírito. Ao ouvir esses 13 pontos, vocês aprendem qual é a importância da autodisciplina. Sem ela, a pessoa apenas vaga pela vida. Sem ela, o indivíduo segue o caminho de menor resistência, como fazem todos os rios em benefício próprio, e infelizmente, alguns homens em prejuízo próprio. Quero enfatizar a necessidade da autodisciplina em relação a um assunto específico, e esse assunto é o uso do tempo. O tempo é o grande médico universal dos seres humanos, cujo agente principal é a energia que conecta tudo a todas as outras coisas no universo. Devemos usar a autodisciplina para controlar o uso do nosso tempo. O tempo é o grande curador de feridas, tanto físicas quanto mentais. É o transformador de todas as causas em seus efeitos apropriados. Há coisas que consideramos males, desconforto, desvantagens e adversidades, senhoras e senhores, que só podem ser curadas com o tempo. Nada mais pode exercer esse efeito. Vocês precisam aprender a avaliar suas adversidades e decepções. Precisam aprender a cronometrar tudo. O tempo troca a juventude irracional pela maturidade e sabedoria da idade. Não é uma coisa maravilhosa saber que o tempo troca as coisas da juventude pela sabedoria da idade? Quando você ouvir uma pessoa se queixando de envelhecer, conte a ela que, se junto com a idade ela estiver conquistando a medida adequada de sabedoria, como a natureza pretende, essa é uma grande bênção. O tempo pode transformar as feridas do coração e as frustrações da vida diária em coragem, resistência e compreensão. Sem esse serviço gentil e benéfico, a maioria das pessoas se perderia nos primeiros dias de sua juventude. Quanto isso é absolutamente verdadeiro. Se vocês relembrarem os dias de sua juventude, poderão ver que, se não tivessem o tempo ao seu lado, realmente teriam se prejudicado. O tempo amadurece os grãos nos campos e os frutos nas árvores e os prepara para o deleite e o sustento humano. O tempo dá às pessoas a chance de se acalmarem,